Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Eu poderia começar esse podcast, com uma frase motivacional para motivar você, a sua vida, te abençoar. Mas existe algo muito maior que eu quero compartilhar com você. Sabe o que eu quero compartilhar para você, para te abençoar? Eu quero te dizer que esse podcast está sendo gravado pela segunda vez. E sabe qual é o intuito? A sua vida, você que está em casa. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa para alcançar a sua vida. Então eu quero que você fique até o final. Eu quero que você entenda que tudo isso aqui está sendo feito pela segunda vez. Nós tivemos alguns erros técnicos aqui dessas gravações, uns erros também espirituais que nós entendemos que estamos fazendo algo sobrenatural, coisas acontecem para impedir o chamado do Senhor, mas nós amamos ao Senhor, nós sabemos que existe poder para ser liberado e por isso nós estamos persistindo para alcançar a sua vida. Então tenha certeza que vai valer a pena esse testemunho que vai ser compartilhado aqui hoje. Amiga, seja bem-vinda mais uma vez a esse podcast. É um prazer, receber você. Que bom que você não desistiu, que bom que eu não desisti. E porque nós sabemos que muitas vidas hoje serão alcançadas pelo poder da sua vida. Amém. Nós cremos. Amém. Um prazer, estar aqui novamente. E pra glória de Deus, já deu tudo certo. Amém. Eu me chamo Rose, sou a mãe de Caleb e de Josué. Meu esposo é Rogério, congregamos ali na Igreja Internacional da Graça e do Avivamento, onde o pastor Anderson Viana, sim. a missionária Nayara, e vamos dividir, compartilhar hoje tantos milagres que o Senhor tem feito através de um milagre. Amém, verdade, muitos milagres, Queria que você falasse, amiga, rapidamente a sua questão, Seu não cristão, se você conheceu Jesus na infância, como foi esse seu encontro com Jesus? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente começar a entrar na sua história, Uhum. É interessante, porque minha família toda, ela é católica, a minha família toda. E eu tive, esse contato, através da minha família. Uhum. Mas, em relação ao cristianismo, foi bom que me deu um start, na memória, Sim. E a sementinha, ela sempre é plantada, Verdade. E foi plantada em mim essa sementinha através de uma vizinha minha, Foi bom lembrar disso. Sim. E ela pedia à minha avó pra me levar na igreja dela aos domingos, Sempre começa assim, É muito lindo, Uhum. E eu fui, Eu ia com ela e via as apresentações, e enfim, Quando eu conheci meu esposo, não servíamos, ao Senhor ainda. Sim. Não tinha aliança com Cristo, não tínhamos uma aliança assim mesmo, uma aliança com o Senhor. E aí ele foi, fez, a aliança com o Senhor. Consequentemente, eu fui também, Porque não tem como você não ser impactada, Se você tá com alguém, não tem como, Verdade. E foi da água pro vinho. Sua vida foi transformada. Foi transformada da água pro vinho. É tanto que as pessoas, elas ficavam perguntando, Não, ali eu não dou uma semana, porque tá demais, Porque a gente foi muito a fundo, sim, sabe? Sim. A gente fez uma aliança. De cabeça mesmo. A fome e a sede. Meu Deus. A fome e a sede, E a gente foi de cabeça mesmo, mergulhou mesmo de cabeça e estamos até hoje, com a fome e a sede aumentada cada vez mais. Glória a Deus, Eu acho interessante porque eu vi uma frase que diz o seguinte, que conhecer ao Senhor é um mar, É um mar sem fim. Então, a gente nunca vai conhecê-lo o suficiente, nunca vai amá-lo o suficiente, Sempre mergulhar, no seu caso, o seu esposo. E é o segredo para não voltar atrás, Que Verdade. a gente vê muitas pessoas voltando atrás nessa decisão de fazer uma aliança com o Senhor. Sim. É essa questão da fome e da sede. Sim. Se você não mergulhar, se você não tiver essa fome e essa sede, por conhecer o Senhor, por estar na presença do Senhor, você desiste. Verdade. A Isso gente mesmo. desiste. É isso mesmo. Então agora nós vamos falar, o que essa fome e essa sede pelo Senhor fez você conquistar no reino espiritual, Você passou por um processo. Quem deve estar assistindo já deve imaginar, quem conhece. Eu sei que muitas pessoas vão assistir, mas não conhecem a sua história. Mas você passou por um processo, Não vou falar com o seu filho, porque a sua casa passou por esse processo, Foi todo mundo envolvido. Eu queria que você começasse a compartilhar como começou, Tava um dia comum e o que aconteceu? Compartilhe conosco. Olha, como meu esposo fala, Tava tudo muito bom, tava tudo muito maravilhoso, Servindo ao Senhor, ministrando a palavra, Ele ministrando, eu também. Meu filho, Josué, o mais novo, tava pequenininho, de colo ainda,
Caleb com 5 anos. E no dia 23 de janeiro de 2000, dia 16 de janeiro de 2023, né? Veio o diagnóstico, né, pra gente dessa doença. Caleb, ele começou a sentir uma dor na perna direita, né? E através dessa dor eu comecei a levar em alguns médicos e os médicos falavam que era dor de crescimento, né? Outros falavam que era inflamação no músculo, né? Mas nenhum queria me dar assim um pedido, né? De um raio-x, né? Sim. Até que eu decidi levar por conta própria, porque ele começou a mancar, né, da perna direita e reclamar que essa perna doía, né? Aí, num dia de crise mesmo, de dor, a gente saiu, né? Eu fechei o salão, deixei o cliente lá, fui levar ele no hospital, né? Sim. Foi onde veio esse diagnóstico errado de miosite, que o médico disse que era uma inflamação no músculo. E quando eu levei, né, já veio esse diagnóstico. Aí o ortopedista que a gente levou, ele foi bem claro, né, bem seco, assim, soltou assim em cima da gente, né, que era uma doença rara, né, Legg-Calvé-Pertz, que era uma doença rara, mas é que acomete a cabeça do fêmur, né, uma veia que tem no fêmur morre, e por essa veia morrer, os nervos, né, a cartilagem vai apodrecendo, né, vai apodrecendo e o osso vai se quebrando. Então, independente se ele ficasse colocando o pé no chão ou não, já a própria doença já se encarregava de ela mesma ir quebrando o osso, né? Só que se colocasse o pé no chão, quebrava mais ainda. E aí o que o médico falou pra gente foi o seguinte: olha, não tem nada que possa fazer. Né? Não existe remédio, não existe nada. A gente não sabe por que essa doença acontece, né, no osso do fêmur da criança, e não tem o que ser feito. E ele ainda foi bem claro: não adianta você levar em outra pessoa, em outro profissional, e falar que vai engessar, que vai dar jeito, né, que se fizer fisioterapia que resolve. Nada vai resolver. Ele foi bem claro. Conversou com meu esposo, né, acerca até da profissão de Caleb, falou com ele, falou: aí você vai conversando com seu filho, né, depois acerca da profissão dele, porque vai ter que ser uma profissão sentada, né, porque essa enfermidade, ele não vai poder pegar peso, né, ele vai sentir muita dor. Aí quando ele sentir muita dor, você faz uma massagenzinha, né, dá um remedinho, foi a única coisa. E deixa ele ter uma vida normal, andando e quebrando o osso. Quando tiver com uns 17, 18 anos, a gente tenta uma prótese no quadril, né? E que ainda corre o risco de ficar paraplégico, né? Então a gente entende que ele deu uma sentença pro seu filho aquele dia. Foi uma sentença. Né, de que ele não ia mais voltar a ser normal. Era, dessa forma. Deus. E como foi a sua reação, amiga, dentro desse processo, assim? De primeiro instante, assim, eu tava só, né, quando ele falou isso. Tava com Josué no colo, né, no canguru. Caleb, ele nem olhou direito, assim, pro rosto de Caleb, né? Nada, só olhou o exame ali, pesquisou umas coisas no Google, né? Acho que ele nem mesmo sabia, nem né? ele mesmo sabia. Pediu pra tirar uma foto do raio-x, né? Aí eu observei que ele não tava muito por dentro daquilo ali, né? Mas a gente, como mãe, né? Poxa, ali é um médico, né? Ele estudou, né? E aí que dá a solução muitas vezes, né? Dessa forma. E eu fiquei assim, sem chão, né? Liguei para meu esposo, chorando, e Caleb perguntando o que foi, mãe, né? Ele tinha acabado de fazer 5 anos. Ele faz aniversário dia 8 de janeiro, o diagnóstico foi dia 16, uma semana depois, né? Deus. Ele tinha acabado de fazer 5 anos. E aí liguei para Rogério, né? Meu esposo, e aí ele foi lá, chegou rápido, porque o médico tinha pedido um outro raio-x da outra perna, porque ele disse que poderia passar para outra perna, né? E Rogério chegou, e aí ele já começou a conversar com o Rogério acerca, né, dessas coisas que era para Rogério falar com o Caleb, né, acerca da profissão e tal. E aí, naquele dia, eu fiquei assim, sem chão, sabe? Porque você considera a pior notícia que você recebeu na sua vida? A pior notícia da minha vida, até hoje. Sabe? Você não pensa em mais nada. Você não pensa que você serve a Deus. Você não pensa que você tem uma comunhão com Deus. Você não tá pensando em nada. Você só pensa no seu filho. Você tá entendendo? Então, assim, naquele momento ali, a Rose que pregava, a Rose que ministrava a palavra, que ministrava louvor, que ministrava na vida das outras pessoas, ali eu desaparecia. Ali eu só era a mãe de Caleb, desesperada, porque meu filho tinha recebido
recebido um diagnóstico daquele. Porque assim, se a gente pudesse, a gente pegava a dor pra gente. Sim, com certeza. E você não consegue pensar em um futuro, você não consegue pensar em nada, você só pensa naquela palavra que você recebeu ali. Sim, né? sim. Como a palavra ela tem poder de destruir uma pessoa. Né? E infelizmente é um médico. E o médico, como a gente acabou de falar, ele dá ali um norte pra você. Então se o médico disse que acabou, quem poderia falar? Não foi algo que eu li na internet, Sim, né? entendi. Foi uma pessoa, uma autoridade, né? Que falou aquilo pra mim. Entendi. Então, assim, nós fomos pra casa, meu esposo ainda tava meio assim, né? Meio assim, extasiada, acho que sem entender. A ficha não tinha caído ainda. A minha já tinha caído. Sim. Né? Então, assim, eu chorei por 2 dias. 2 dias eu só chorava, não comia, só chorava e orava. E qual era a sua oração nesse momento? Você perguntava o porquê? Havia um questionamento? Não, eu não perguntava o porquê daquilo tá acontecendo, né? Mas eu chorava de dor, de entender que eu tinha que passar aquilo ali, que eu não tinha pra onde correr. Então, quando você entende que você vai ter que viver aquilo ali te traz muita angústia. Porque você sabe que você tem que viver, sabe? Que você vai ter que viver aquilo ali. E aí eu ficava, meu Deus, e agora como que vai ser? O que vai ser desse menino, sabe? Em momento nenhum eu falei assim, Deus, mas por que isso, né? Por que a gente, sabe? Só que eu também não pensava em uma cura. Você não conseguiu visualizar a cura? Eu não visualizava. Eu acredito por conta da como é que tem a palavra ríspida? Pessoa Isso. Do médico, né? Sim, ele acabou sendo eu muito... não visualizava a cura. Naquele momento ali, não é que eu esqueci de Deus, né? Sabe? Mas é como se eu entendesse. Eu tinha até falado pro meu esposo, ele falou, não, oxe, você tá doida. Mas assim, na minha cabeça, né? Eu não merecia a cura do meu filho, sabe? Você não merecia. Porque assim, é muito fácil eu ministrar a cura na vida de outras pessoas, eu ver Deus operando na vida de outras pessoas. Só que eu pensava, eu tenho muitas amigas, eu tenho clientes que têm filhos doentes, que têm filhos com câncer, sabe? E estão vivendo esse processo até hoje. Por que Deus iria curar o meu filho, sabe? Quem sou eu? Só que aí eu fiquei 2 dias, sabe? Nessa tristeza profunda, sabe? Só chorava por conta disso, porque eu pensava assim, não, quem sou eu, né? Não vai ter, eu vou ter que viver isso aqui, né? E não vai ter a cura sobre o meu filho, né? Essa sentença do médico foi dada, né? E vai ser isso porque eu não sou melhor que ninguém, sabe? E aí foi que eu recebi, no segundo dia, eu recebi uma palavra na madrugada, né? Um amigo meu, o pastor Leonardo, mandou uma palavra pra mim. Aí ele falou, olha pastora, o milagre na vida de Caleb vai ser mediante a sua fé. Meu Deus. E aí naquele momento ali foi um confronto na minha alma, né? Foi um confronto comigo mesma e aquela palavra ali me levantou. Não, peraí, não é porque eu sou boa, não é porque a minha família é boa, sabe? Mas é porque Deus, ele vai fazer, é porque ele é bom, né? É porque ele é bom, Meu ele Deus, é maravilhoso, é porque ele quer fazer e ele vai fazer. Tá implantado no caráter de quem ele é, independente ele de quem somos. Ele é maravilhoso, então assim, nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser sobre mim, sobre a minha família, vai ser sempre sobre ele e sobre uma entrega que a gente dá a ele. Meu Deus, né? é uma resposta, É uma resposta. E aí eu comecei, né, a minha jornada com o Senhor de fé. Aí ele começou a lapidar a minha fé. Porque é isso que ele faz com a gente. Quando a gente passa um processo, é isso que ele faz. Ele começa a deixar a gente moldado do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Porque enquanto eu ministrava sobre cura, né? Um dia ele falou pra mim, em um confronto assim comigo mesma, um dia bem triste, porque Caleb tava cheio de questionamento, sabe? Porque assim, meu esposo, ele passa o dia todo fora. Mas quem ficava o dia todo com Caleb sou eu, né? Então assim, era eu que tinha que estar ali sendo o porto seguro dele, era eu que tinha que estar ali aconselhando, era eu que tinha que estar lembrando a ele que Deus, ele ia curar, que ele ia fazer, sabe? Um milagre na vida dele. Só que assim, ele vinha com questionamentos, ele né? É uma criança, não tem. Uma criança. Mãe, todo mundo anda na escola e eu não tô andando. E o primeiro diagnóstico foi parar de andar, então, no caso, Foi parar de andar, né? Foi parar de andar. Que aí como a gente tava voltando pra gente não perder, né, o fio da meada,
quando eu recebi essa palavra, né, do pastor Leonardo, pra gente chegar nessa parte aí, quando eu recebi essa palavra dele, né, que eu comecei assim, esse questionamento comigo mesma, né, de que não, eu vou ter que exercer a minha fé, e Deus começou, né, a me lapidar em relação a isso. Aí foi que eu me levantei, né, eu falei, não, eu vou ter que levantar, eu tenho que reagir, né, porque a gente precisa saber reagir diante disso, né? Somos seres humanos ainda, claro, né? Então, assim, diante de uma palavra dessa, é claro que vai ter choro, vai ter dor, sabe? Mas por isso a importância da oração para não ter o desespero, né? Choro e dor é uma coisa. Agora, você já se descabelar, sabe? E agora, como é que vai ser? Não, sabe? É por isso a importância da oração, né? Por isso que a palavra fala pra a gente orar, né? Orar sem cessar, permanecer na oração, porque no dia mal você vai saber como você reagir, né? E aí foi quando eu me levantei. E quando eu me levantei foi que eu falei, não, eu vou buscar outra opinião, né? Aí fui pra internet pesquisei outro médico, achei um outro médico na cidade, né? E esse outro médico falou, olha, realmente o diagnóstico é esse, é uma doença que a gente não tem muita informação sobre ela, apesar de ser uma doença antiga, né? E assim, o que a gente pode fazer é imobilizar ele. Vamos imobilizar ele, vamos engessar ele da cintura até o pé. Meu Deus. Aí foi quando a ficha do meu esposo caiu, né? Que eu levei pra ele uma foto de uma criança, eu achei na internet uma foto bem antiga, uma criança com as pernas engessadas e as pernas abertas, né? Com um pedaço assim de madeira e a perna aberta. Porque nessa posição a perna não sai. Como o osso tá quebrando, o osso tá mole, né? Se ficar sentado normal, o osso pode sair. Então tinha que ficar aberto pra o fêmur ficar encaixado. E ali foi naquele dia que meu esposo assim caiu em prantos porque a ficha dele caiu. Ele percebeu a gravidade. Ele percebeu a gravidade e aí foi aí que Deus começou a me levantar, né? E aí eu falei pra ele, olha, calma, pelo menos já é uma saída, né? Já é alguma coisa, porque o médico falou, vamos imobilizar ele pra quebrar o mínimo possível, né? Do osso do fêmur. E aí foi quando eu precisei, né? Tirar de Deus as forças, porque assim, da gente mesmo a gente não consegue. A gente não consegue, da gente a gente não tem. E aí, como eu tava falando, quando o Caleb vinha, né, com esses questionamentos, um dia eu fui ministrar, né, eu recebi um convite para ministração, e aí foi onde veio os desafios, né, eu chorei muito naquele dia, porque Caleb falou bem assim, mãe, eu tô parecendo um cachorro, porque como ele não podia andar, e ele não queria mais ficar na cadeira de rodas, né? Ele começou a arrastar no chão, né? E aí, eu sentada no sofá, minha cachorrinha passou, né? E aí ele olhou pra cachorra, acho que viu a mesma assim, altura, ele olhando daquele ângulo, e aí ele falou isso. Aquilo ali me destruiu por dentro, né? E aí eu falei pro Senhor, eu falei, meu Deus, como que eu vou ministrar a tua palavra, né? Hoje, em uma situação dessa, vivendo uma situação dessa, né? Meu Deus. E aí foi porque, como eu tava te falando, é fácil você ministrar na vida das outras pessoas, quando né? Você não precisa daquilo, né? Então assim, eu ministrava a palavra do Senhor, crendo que tudo ali é verdade, porque é verdade. Então, assim, eu ministrava os milagres que Jesus tinha feito na vida daquelas pessoas. Eu ministrava a cura que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, na filha de Jairo, sabe? E tantas outras curas. Aí foi onde Deus, ele veio e ele falou pra mim, agora você vai viver o seu milagre. Meu Deus. Agora você vai ministrar, sabe? Você ministra sobre cura, mas agora você vai saber o que é cura de fato. Amém. Meu Deus. Isso é muito, sabe? Agora, eu acho que a gente vai botar o título do podcast. Agora você vai viver o seu milagre. Porque você está vivendo, você passou pela experiência agora, né? Dessa forma. Não era mais Rose que acreditava, mas que tinha vivido. É diferente, né? Então, nós precisamos entender que o processo que a gente passa hoje, sabe? O processo, seja em qual for, seja no casamento, seja na área financeira, pode ter certeza que tem um propósito. Se a gente tá passando esse processo, é porque Deus, ele quer manifestar o poder dele, a glória dele sobre esse processo. É isso mesmo. Sabe? Então, assim, poxa, era muito lindo, era muito forte a presença do Senhor quando eu ministrava a palavra, sabe? Quando eu ministro a palavra. Só que uma coisa, como eu tô falando, é você ministrar, né, as coisas que Deus, ele fez na vida daquelas pessoas. Mas é diferente quando você ministra o que Deus fez na sua vida. Verdade. E nesse caso aí, você estava dando algo que você precisava.
E aí é mais difícil, aí né? É mais você difícil. dá pros outros algo que você nem tem ainda. Nem tinha um milagre. Mas, sabe, eu precisava exercer a minha fé. A gente sabia que ela funcionava. Independente, se não funcionar naquele momento da nossa vida, ela funciona. Independente. Abre um parênteses aqui, rapidinho. Eu vi uma história de uma pessoa que tava com câncer. E aí uma pessoa falou, você vai mandar fulano orar para aquela pessoa que ela vai ser curada. Aí ela falou, mas senhor, mas ela tá com câncer, como é que ela vai orar pela minha filha, né? Foi até uma pessoa que passou aqui na mesa, ela contou o testemunho da filha. E o senhor falou, não, porque é o meu poder que se manifesta. Independente se ela tá curada ou não, eu vou me manifestar através da vida dela. E é isso, né? É dar o que você não tem. O que você não mas tem, você mas vai pela dar fé. Isso, o que ele colocou ali. O que ele naquele colocou. momento. E é o que ele quer que a gente faça. Sim. É exercer a nossa fé. Verdade. Porque não adianta eu falar que eu tenho fé, mas eu não vivo essa fé. Verdade. E como que eu vou viver essa fé? Exercendo ela. Sim, isso sabe? mesmo. Crendo naquilo que eu não tô vendo, mas que eu tô sentindo e que eu tenho certeza de que vai acontecer. Sim, verdade. Sabe? E foi aí que Deus, ele começou, sabe? A trabalhar na minha vida, na vida do meu esposo, sabe? Da minha família, pra gente exercer a nossa fé, sabe? E aí ele começou, foi quando ele falou assim fortemente, olha, você precisa movimentar a sua fé. Meu Deus. Né? Então assim, é uma fé em movimento. Verdade. Não é uma fé parada, não, eu vou sentar aqui, pronto, eu vou agora só cuidar de Caleb, né? E aqui acabou, não ministro mais, não vou louvar mais. E como ser esse movimentar essa fé que o Senhor ministrou pra você? É você crer que Deus, ele vai fazer, sabe? Sim. Aquilo que você nem imagina de onde vai vir. Sim. Que a primeira movimentação da nossa fé foi para comprar um aparelho de Caleb, né? Sim. Caleb, como o médico falou que ele ia ter que ser engessado, Sim. eu corri pra internet, fui pesquisar, né? Porque mãe vira médica, né? Mãe vira enfermeira, mãe é tudo, mãe é maravilhosa. não. E aí, fui pra internet buscar um outro recurso além desse gesso, né? Porque ia ser muito doloroso pra ele ficar engessado o dia todo, da cintura até o pé, e eu com um bebê pra tomar conta. Sem apoio, né? Sem apoio, então assim, gesso coça, né? Toda aquela agonia. Ia ser muito doloroso pra ele. E aí encontrei uma criança, uma foto bem antiga, com uma órtese, né? A criança vestida nessa órtese, as pernas ficavam na mesma posição que o gesso. E levei para o médico, né? Levei para ele aquela opção, né? Aí eu falei, eu sei que o senhor falou do gesso, mas e essa opção aqui? Aí ele falou, pode, né? É porque a órtese custa, né, um valor, né? E às vezes a família, né, não tem como pagar. E aí o gesso é uma opção mais em conta. E vocês não tinham condição? Não, nenhuma. No dia que eu recebi o diagnóstico de Caleb, no dia 16 de janeiro, eu fechei as portas do meu salão. Sabe, meu esposo, não, calma, não é assim, sabe? Eu falei, não, eu vou me dedicar ao meu filho, sabe? A minha família já era algo que estava no meu coração. Então, aquela notícia veio, sabe, pra eu tomar essa decisão. E aí, eu não tinha nada, eu larguei tudo, larguei conta pra trás, eu tinha conta pra pagar, eu tinha cartão pra pagar, eu tinha tudo. Eu vi um movimento nas redes sociais, você vendendo tudo que você tinha ali, né? Foi ali que começou tudo, Foi ali que começou. E aí, pronto, aí o médico me deu o pedido da órtese, né? Fiz o orçamento, ficou no valor de R$2.500 ou foi R$2.800, alguma coisa assim. Sem R$1, eu não tinha R$1. E aí eu falei pra ele, naquela hora, enquanto ele falava aquilo, Deus ministrava no meu coração. Agora você vai começar a movimentar a sua fé. Então, porque não tem como eu movimentar a minha fé se Deus não criar situações para que ela seja movimentada. Então ele vai criar. Isso é uma fé em movimento, não é uma fé parada. E aí eu falei para ele, para aquele médico, isso era uma quarta-feira, se não me engano. E eu falei pra ele, eu falei, olha, pode marcar aí que na sexta-feira eu venho pagar a órtese. Aí ele pensou até que eu era rica, né? Que eu falei pra ele, eu não tenho não, mas o meu pai tem. Amém. Né? Meu pai já faleceu, meu pai terreno, mas o meu pai, né? Ele é dono do ouro da prata. E aí fui pra casa com fé. Deus que faz isso, sabe? E aí fui pra casa com fé de que Deus, ele iria fazer o sobrenatural. E aí eu fui orar. Porque se tem uma coisa que o processo exige de nós é a oração. Meu Deus, é isso mesmo. É a oração. Ele vem, Rosa, então você quer dizer que você não orava? Orava, mas não o suficiente. Não tanto que ele queria.
sabe? Não tanto que ele estava exigindo que a gente orasse, ele queria mais, né? Ele queria mais. E aí eu fui orar, orei, falei, Senhor, eu nunca usei o meu tempo contigo para te pedir nada. Nunca, amiga. Então você não era o tipo de filha que ficava pedindo as coisas. Não. Por quê? Porque eu já sabia dentro de mim que tudo ele providenciava, sabe? Então não no tinha salão necessidade mesmo, de falar algo específico. Não tinha. Então, assim, no salão, na época da pandemia, sabe? Era assim, você sem saber, né, o que você vai fazer. E boleto pra pagar, e eu calmo, tranquila, e no outro dia Deus enviar cliente de fora, de Salvador, de não sei, e no outro dia eu tenho dinheiro. Sempre fui muito descansada com isso, sabe? Então, assim, eu não usava o meu tempo com o Senhor pra pedir coisas. E por que dessa vez você decidiu pedir? Aí, dessa vez foi diferente. Por quê? Você tá entendendo? Porque a minha fé precisava ser movimentada. Até então, eu tinha recursos. Né? Até então eu trabalhava, até então eu tinha uma porta aberta, eu tinha um salão com a porta aberta que hoje não poderia não ter a cliente, mas amanhã ia ter, amanhã Deus ia mandar, né? Então eu confiava nisso. Por isso que é muito fácil a gente servir quando a gente tem o dinheiro no bolso, quando a gente tem o recurso, quando a gente tem um celeiro cheio, sabe? Mas quando nos falta o recurso, quando você olha e você fala, poxa, eu não tenho o que fazer, eu não tenho de onde tirar. Aí agora é a sua oportunidade de movimentar a sua fé. Meu Deus, de viver o sobrenatural, de viver o sobrenatural. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, eu nunca vim te pedir bens materiais, nunca vim te pedir dinheiro, nunca vim te pedir nada dessas coisas, sabe? Eu sempre pedia o espiritual, sabe? Me dá forças, sabe? Me dá sede pela tua palavra. Eu sempre pedia o espiritual. Só que naquele dia foi diferente. Eu falei pra ele, ali foi uma oração diferente. Eu falei, Pai, eu não tenho ninguém aqui. Meu Deus. Eu me lembro da minha oração. Você não tinha ninguém? Não tinha. Falei, Senhor, eu não tenho ninguém para quem pedir. Não tenho ninguém. E eu não vou pedir a ninguém, sabe? Um dinheiro, me dá um dinheiro, tenho que fazer isso, você tá entendendo? Mas me dá uma ideia do que eu posso fazer para eu conseguir esse dinheiro. Aí meu esposo chega. Tem uma notícia para te dar. Falei, o que foi que aconteceu? Ele, o motor do carro bateu. Meu Deus. Na hora errada, na hora que você precisava de dinheiro. Aí eu falei, sério, ele é. E o cara disse que fica uns 8 mil reais. E o que você pensa nesse momento, Rose? De que você tá no meio do barco, passando na tempestade e outras coisas se levantam. Qual foi o seu pensamento? Aí amiga, sério mesmo, eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir. E eu falei pra ele, eu falei, calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos orar. E aí fomos orar, fomos pro joelho. E aí ele falou, mas aí a gente deixa o carro pra lá e a gente passa esse negócio no cartão, divide em 10 vezes. Eu falei, não, a gente não vai passar no cartão. E aí no momento que a gente tava orando, quando a gente levantou, sabe, Deus ministrou no meu coração. E eu falei pra ele o que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, olha, Deus, ele vai usar pessoas que a gente nem conhece pra nos abençoar. Meu Deus. E eu levantei com fé. Eu falei, vou fazer uma rifa solidária. Vou pegar minhas coisas. Eu tenho de tudo, eu tenho dois secadores, 2 pranchas e tal. Vamos movimentar aí, vamos cuidar. Deus vai mover as águas. E o apego a isso, amigo, a essas coisas? Porque assim, você amava muito seu trabalho, né? Era muito excelente, você trabalhava muito. Eu lembro que quando eu casei, né, que eu tive o prazer de ser abençoada por você, que a gente vai falar isso em outro momento. Mas eu me lembro que você me atendeu e Caleb tava lá, bebezinho, você parava, amamentava e você cuidava de mim. Como foi abrir mão disso? Era algo que era tão importante para ouvir a sua família. Foi difícil falar, não, eu vou abrir mão de tudo, ou foi tranquilo? Eu protelei durante muito tempo, né? Em fechar as portas do salão. E Deus já tinha te pedido pra você fechar a porta, voltar pra casa? Eu já sentia no meu coração de cuidar da minha família. É tanto a prova disso, né? Que eu não colocava em creche, né? Tinha condições pra isso, mas eu queria, né? Ali perto de mim. Era por isso que você sempre mantinha. Então assim, eu parava, amamentava. Minhas clientes, que são minhas clientes até hoje, já são minhas clientes sabendo que, olha, eu tô fazendo aqui, mas eu tenho que parar, eu tenho que dar mama, sabe? Eu tenho que cuidar deles. Você tá entendendo? Tá chorando ali, eu não quero ficar com a menina, eu tenho que cuidar. Eu me lembro, a gente parou um pouquinho quando eu me casei, porque a gente precisava cuidar. Então eu já tinha isso no meu coração. Então você entendia que Deus estava te pedindo pra voltar pra casa, pra ficar perto deles, né? E assim, bens materiais, amiga, eu não sou apegada, sabe? Eu não tenho apego nenhum. É tanto que eu falei, Senhor,
se o Senhor tiver planos, tiver projeto na minha vida de ter, né, um salão novamente, eu sei que o Senhor vai me dar coisas melhores, né, do que eu tenho agora, né? E então eu peguei, sem nem pensar duas vezes, coloquei. E aí enviei apenas para 2 pessoas, enviei no grupo da minha família, né? Tinha se passado já uma semana, 15 dias mais ou menos, e enviei nesse grupo da minha família que eu pedi ao Senhor uma direção. Eu falei, Pai, eu vou enviar para quem? Eu não quero postar agora em redes sociais. Para quem eu envio, né? Aí enviei no grupo da minha família, eu falei, vou enviar primeiro no grupo da família e para uma outra amiga, né? Para Bianca. E aí quando eu enviei nesse grupo da família, um primo meu, né? Que a gente nem tem contato assim, nunca conversou assim no WhatsApp nem nada, né? Lá de Feira de Santana. E aí ele falou, não, Rose, como que você tá passando coisa dessa? Você não fala com a gente, né? Ó, pode deixar essa rifa correndo aí, que eu vou ver aqui o que eu posso fazer. E aí, em questões, assim, de segundos, sabe? Ele, né, direcionado por Deus, enviou para quem ele sentiu no coração, sabe? E nós conseguimos uma quantia, sabe? Naquele mesmo dia, foi algo assim tão sobrenatural. Sobrenatural. A gente conseguiu, assim, o triplo, que deixou, assim, Caleb ainda, assim, sabe? Confortável, com tudo que ele precisava, sabe? Por uns 3 meses ainda, sabe? Deus, ele foi chegando piques de 50, de 100, de 200, referente sabe? A essa rifa. Referente à rifa, não. A rifa ficou lá parada. Ele falou, olha, deixa essa rifa aí correndo para outras pessoas, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Então os pitch chegavam do lado dele, sem você conhecer. Sem eu conhecer, eu não conhecia essas pessoas. Eram pessoas de lá que ele conhecia, sabe? Que ele apenas mandou uma mensagem, né, falando, acho que explicando, né, o caso de Caleb, e simplesmente as pessoas começaram a abençoar. Então assim, a gente recebeu piques de R$600, de R$400, pessoas que a gente não conhecia. Meu Deus. Né? Pessoas que a gente não conhecia, semeando na nossa vida, né? E cumprindo aquilo que Deus falou. Olha, fica tranquilo, né? Que eu vou usar pessoas que nem te conhecem para te abençoar. Porque assim, tudo é o Senhor. Se Ele não quisesse fazer, Ele não ia fazer. A gente não ia receber R$1. A gente ia ter que passar no cartão, ia dividir. Mas Ele quis manifestar o poder dele através da nossa fé naquele momento ali. E foi algo assim sobrenatural que a gente Então viveu. foi aí que você começou a movimentar a sua fé. Foi aí que eu comecei a movimentar a minha fé. Sim. Você pode, Rose, dizer que... Não sei como é que acontece, se você vai botar isso, que eu vou te perguntar. Mas Deus, ele usa situações para nos parar. Foi uma permissão, você entende hoje. Deus permitiu essa doença porque eu precisava parar, precisava voltar. Porque você voltou para sua casa. Sim, sim. Né? Eu vi alguns vídeos seus na internet, de madrugada, lavando prato, lavando roupa por conta dos meninos, né? Sim. Eu ficava muito pensativa em relação a isso. É o trabalho de uma mulher. Como é importante dentro de um lar. Né? Você pensa nisso? Tem algo que você queria falar sobre isso? Eu acredito, sabe, que assim, não que ele quisesse me parar, mas ele queria que nós experimentássemos, sabe, que nós tivéssemos experiências novas com ele, sabe? Porque assim, eu trabalhava no salão, mas eu não deixava de exercer o meu papel de esposa em casa, sabe? Claro que era bem mais corrido, então já era um cansaço meu, né, físico e mental, que eu já tinha pedido a ele. Você trabalhava até 3 horas da manhã com os clientes, né? Sim, então, às vezes até 6 da manhã eu já trabalhei. Você tava lá, né? Lá trabalhando, porque era o horário que a cliente podia, ia viajar e eu não tinha tempo ruim, né? E gostava de dinheiro e aquela coisa, então bora trabalhar, sabe? Então, assim, eu acredito que não é que ele queria me parar em relação a isso, sabe? Mas que ele queria que nós tivéssemos experiências com ele. Né? É aquele versículo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Então, até as que foram ruins, ele tinha um propósito. Sim, ele tinha um propósito. Isso, né? Porque, assim, já era algo que estava no meu coração, né? Ficar em casa, cuidar da minha família, né? E aí veio esse diagnóstico de Caleb, né? Então Deus permitiu que nós tivéssemos mais experiências com ele. Porque é como eu te falei, até então eu ministrava sobre o que Deus fazia na vida de todas aquelas pessoas que estão na Bíblia. Mas até então eu não tinha uma experiência com ele, né? E todo cristão, se não passou até hoje, vai passar, sabe? Vai passar um processo para esse processo gerar experiências com Deus. Verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente estava falando sobre os milagres do Pix, né? Você estava contando. Sim. E aí, como é que foi essa próxima fase de Caleb, né? E aí comprei, né? Paguei. Aí ele ia precisar de uma cadeira de rodas, né? Foi algo também, assim, sobrenatural, né? Nós tínhamos o dinheiro para pagar essa cadeira, porque, assim, foi algo sobrenatural mesmo, né? Foi uns R$8.000. Meu Deus. Em um dia.
A cadeira ou vocês tinham? Não, que a gente recebeu. Meu Deus, você recebeu R$8.000 no dia, no Pix. De desconhecidos. De desconhecidos, né? As notificações no Nubank tá tudo ali, né? Porque assim, tinha pessoas que eu falava, né? Que eu precisava mostrar, eu mostrava. E aí falava, Rô, se tu não me mostrasse, eu não ia acreditar. E você recebeu R$8.000 no Pix. Aí ficou juntando tudo, né? Toda a quantia. Quando eu olhei no final do dia, né? Tinha no final do dia, porque eu enviei de manhã, à noite, quando meu esposo chegou, eu mostrei pra ele, tinha R$8.000. De pessoas estranhas, né? Algumas pessoas da minha família, família também doou, mas a grande parte foi de pessoas que eu não conhecia. Que nem sabia quem era Caleb, nem sabia quem era eu. Sim. Né? Perdão. E aí, como a gente estava falando, paguei, né, pagamos essa órtese. E aí começou, né, esse processo, ele ia ter que usar a cadeira e nós tínhamos esse dinheiro para pagar, né? Só que aí eu pensava, né, eu falava, não, tem meses aí pela frente ainda, né? Não sabemos ainda como é que vai ser, né, o que vamos ter que pagar. Então, eu vou tentar conseguir uma cadeira, né, pública. E conversei com uma cliente minha, fisioterapeuta, falou, amiga, eu conheço, né, uma pessoa que trabalha lá acho que é no SEMAI, não lembro o nome, e lá dá a cadeira, eu vou te dar o número dela. Pronto, me deu o número, aí mandei mensagem, ela falou assim, mãe, tu me dá seus dados e você vai ficar na fila de espera, porque não tem cadeira disponível. Eu falei, pronto, tá bom. Aí fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe, né, que Caleb precisa dessa cadeira o mais urgente possível para evitar que ele ficasse andando, porque até então ele estava andando. Eu tentava controlar ele, mas era muito difícil, sabe? E toda vez que ele andava era uma dor no coração, porque eu sabia que estava ali quebrando o osso. E aí fui orar ao Senhor, né? No outro dia ela me enviou uma mensagem, eu falei assim, olha, mãe, eu não sei como, viu? Mas você vem aqui para você escolher a cadeira, porque apareceu 2 cadeiras no depósito. Meu Deus. 2 cadeiras infantil. E aí a gente foi lá para poder escolher a cadeira, né? Aí eu falei para ela, eu falei bem assim, não, eu sei o que foi, né? Foi o Senhor mesmo, a gente estava aqui em oração. Fomos lá, escolhemos a cadeira, né? E Caleb voltou com essa cadeira. E nós começamos aí a continuar vivendo esse processo. Sim. Você falou da oração, você está batendo muito nessa tecla. Como é que era esse momento? Você falava, vou deixar tudo que eu estou fazendo aqui e simplesmente vou entrar e orar. E tava com os meninos nesse momento? Como é que era? Era só você e eles? O tempo todo. O tempo inteiro, sabe? A gente tem o hábito de fazer o devocional, né? Com Caleb desde pequenininho, sabe? Ele já me via fazendo e aí eu comecei a envolver ele nisso, né? Então ele mesmo com 5 anos, mas ele já tem o costume, sabe? Todos os dias faz o devocional, né? Faz um momento de oração. E esse processo veio e ativou mais ainda isso nele, sabe? Porque vocês começaram a orar juntos, Porque né? a gente começava a orar juntos, né? Então assim, ele chorava, ele sentia a presença de Deus, né? Teve um dia que ele falou pra mim, bem chateado, sabe? Mãe, eu sei por que isso tá acontecendo. Eu falei, por quê, mãe? Essa enfermidade que me colocou foi Satanás. Bem assim, desse jeito ele falou. Mas pra ver se eu vou desistir, pra ver se eu vou parar de adorar a Deus, mas eu não vou parar. Meu Deus. Com 5 anos? Com 5 anos de idade. Meu Deus. Aí eu falei pra ele, eu falei, mãe, se foi Satanás ou não, sabe? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que você vai ser curado. Meu Deus. E aí eu comecei a ativar essa fé nele. Porque nós pais, nós temos essa responsabilidade com nossos filhos. Verdade. De apresentar Jesus para eles. Né? Que Jesus, o Jesus que cura, que salva, que transforma, que tem poder sobre todas as coisas. Que o inimigo pode tentar, pode, sabe, fazer o que for, mas a gente precisa apresentar Jesus, que é ele que tem o poder para todas as coisas. E aí comecei a ativar essa fé em Caleb. E ele começou a viver essa fé também. Né? Eu sei que nem todos os dias foram dessa forma. E os dias difíceis, como foi, né? A mãe ali que já estava sem trabalho, com 2 filhos para criar, né? Que você não tinha só Caleb, eu sei que você tinha outro, né? Eu acredito que gerou uma dor também do outro, que era o momento dele viver a maternidade. Você ver a maternidade com o mais novo, acredito que isso foi perdido por conta de Caleb. Não é levando como uma culpa, né? Mas houve esse processo de meu outro filho. E como lidar com isso, né? E essa dor de ter que estar de madrugada lavando prato, porque eu acompanhei isso. Como é esse processo, né? De ser essa mãe. Porque a gente sofre. Nós somos mães e nós passamos muitos desafios. Compartilha um pouquinho assim conosco. Não deixa de ter uma culpa.
né? Sim. Que essa culpa mesmo, assim, só o Senhor para tirar. Hoje mesmo, ali observando seu filho, tava falando com sua amiga, né? Que eu olhei assim e falei, meu Deus, eu não tô conseguindo me lembrar de Josué desse jeito. Porque você ele não tá viu. com 2 anos agora, né? Então aquilo gerou dentro de mim até uma tristeza, né? Porque assim, minha vida começou a girar em torno de Caleb, né? Eu tinha meus momentos com Deus, com o Senhor, não parei, mas era tudo em volta de Caleb, porque ele passou a fazer fisioterapia todo dia. Sim. E eu via esses perrengues que você passava. Então, assim, a questão dos Ubers, né? Tudo. Você tinha que levar os 2. Eu tinha que levar os 2, né? Eu colocava Josué no canguru, porque ele ainda era pequenininho. Colocava Caleb na cadeira, né? Sozinha, porque assim, parece que nesses momentos Deus, ele quer que você viva aquilo ali. Não aparece ninguém. Sabe? Não aparece ninguém. Sabe? Meu Deus, é uma coisa muito assim. E aí, eu ficava muito voltada para Caleb, né? Então, quando chegava assim, final do dia, Caleb até então, ele passou um período sem estudar, né? Ele não estava estudando, porque eu tinha medo de levar ele para a escola. Ele na cadeira, sabe, lá aconteceu alguma coisa. Só que ele tava ficando muito agitado. E aí eu passei com ele em umas 2 consultas com a psicóloga, né? Passei ele. E ela falou, olha mãe, ele não vai poder parar a vida dele. Porque a criança tem até uma certa facilidade de se adaptar às coisas. Sim, então verdade. ele precisa voltar à vida dele. Ele precisa continuar. E aí foi quando, né, eu conversei com a diretora e tal, que aí tem um outro milagre também para poder contar, né, em relação a isso. E eu fui levar ele, né? Só que até então era o tempo todo com Caleb, não tinha a tarde livre, né? Não tinha, era o tempo inteiro ali com Caleb, cuidando. Ele até então não arrastava, então eu pegava pra botar no sofá, pegava pra botar no banheiro, pegava pra dar banho, pegava pra botar na cama pra dormir. Era outro bebê, sabe? Você voltou. Outro bebê. Josué não, Josué já tava até andando, então ele ficava mais livre, mas Caleb, sabe, era o tempo inteiro. Então assim, querendo ou não, Josué ficou um pouco de lado, né? Ficou um pouco de lado. E aí teve um dia que eu chorei muito por conta disso, né? Porque eu não tava ali aproveitando, né? Eu não me lembro muito nem de quando ele começou a andar, sabe? Aquela Porque coisa gostosa com ali, né? isso que foi com Caleb, sabe? Meu esposo teve um dia que até falou, grava mais, né, Josué? Mas eu tava muito voltada pra Caleb, sabe? E mas realmente ele tava exigindo de mim, ele tava muito indefeso, sabe? Ele tava e as emocionalmente, emoções também, nossa, né? ele tava demais. Eu via ele antes na internet, você postava algumas coisas, e eu comecei a ver você postando o processo da cadeira, e que o que me doía muito era o olhar dele. Nossa. Porque a criança, ela tem necessidade de correr, de brincar, né? Tem isso nela, e você via, olhava pra ele, ainda que a gente sabia que o Senhor estava movendo, mas a tristeza estava ali. Estava, né? Nossa, estava ali. Eu sempre falo, ele é um menino muito guerreiro, sabe? Porque ele arrancava de dentro dele, assim, de onde não tinha forças pra ele estar ali sorrindo, sabe? Mas quando ele não aguentava, era em mim que ele soltava tudo. Sabe? Ele foi pra escola, né? Ele ficava sentado de 1h da tarde até 5h da tarde. E todos os meninos correndo, todos os meninos brincando. correndo, andando na sala, que criança não para. E ele lá sentado. Então, quando ele chegava abatido. Sabe? Ele chegava, tinha dias que eu perguntava, mãe, você quer ir? Se você não quiser ir, não tem problema, né? Ele falava, não, eu vou, né? E ele ia, sabe? Ele ia porque ele via os colegas, ele se divertia. Mas quando ele chegava, ele chorava, né? E era eu que via o choro, era eu que escutava, sabe? Os questionamentos. Um dia um coleguinha falou pra ele, você sabe que você não vai sair dessa cadeira, né? Meu Deus. Sabe? E aí ele chorou muito. Naquele dia eu falei pra ele, você vai sair? Aí ele falou, vou. Eu falei, você vai ou você não vai? Aí ele, eu vou. Eu falei, pronto. Não importa o que as pessoas digam ou o que elas achem. Você tem que crer que Deus vai te curar e que você vai sair dessa cadeira. Porque se eu não fizesse aquilo naquele momento, qualquer pessoa poderia abater a fé por dele. isso que a gente tem que estar com o coração inundado com a verdade. Com a verdade. Porque a mentira pode entrar e destruir tudo aquilo, dessa né? forma. Mas que bom que havia uma mãe ali, né, que servia ao Senhor e que instruiu os filhos a crer nesse mesmo Deus, né, que faz milagres. E o milagre da escola, como começou? Vou contar.
antes de contar esse milagre da escola, aí na pergunta que você me fez, né? Aí quando tinha essas situações que eram rotineiras, né? Todos os dias, aí eu precisava chorar escondido. Né? Ele não podia ver, né? Ele não podia ver. Você ele não sofrendo. podia me ver chorando. Ele não podia ver que eu tava sofrendo com aquilo. Sabe? Eu lembro que teve um dia que ele chorou de 10 horas da manhã até 11. Sabe, no meu colo, 1 hora chorando. E ali eu sentia dentro de mim, sabe, do meu coração, que era como se fosse um grito na alma dele, sabe? Não tem, né, pra onde ir. Os filhos é o nosso ponto mais forte, amiga. São os filhos. E aquilo pra uma mãe, você vê um filho naquele desespero, sabe, naquele choro. E não poder fazer nada. E não poder né? fazer nada, sabe? Mas crendo que Deus iria fazer um milagre, sabe? Mas você é muito doloroso, sabe? É muito doloroso você olhar pro seu filho, sabe? E você ver ele naquela situação, e ele naquele choro, naquele desespero. E você ter que ser forte. Sabe, ter que ser forte. E aí acolhi, fiquei com ele ali 1 hora no colo, né? Josué lá pequenininho, sem entender nada. E aí eu me lembro que eu fui no quarto e eu falei, Senhor, o Senhor me fortalece. Você deixou ele lá e foi pro quarto. Foi, esperei ele acalmar e falei, Senhor, o Senhor me fortalece, porque eu não posso entrar em uma depressão, sabe? Eu me descuidei completamente, eu não me cuidava mais, eu nem lembrava mais que eu era mulher. Sabe? Era só Caleb. E aí eu comecei a perceber que eu tava emotiva demais, sabe? Além do normal, né? E aí foi quando eu comecei a buscar socorro no Senhor e falar, Pai, o Senhor me ajuda, me socorre, porque eu preciso ser forte, sabe? Pra cuidar dele, sabe? Aí eu acho interessante que tem uma amiga, né, que ela foi minha professora, e isso me chamou muita atenção. Todas as vezes que ela me perguntava no Instagram, sabe, sobre algo, ela perguntava assim primeiro, sabe? Ela falava, Rose, como é que tá Caleb? Aí eu falava, né, Rose, Caleb tá bem, tá? Ela falou, e você? Eu quero saber como é que você está. Né? Porque tem muito isso, né? Da gente se voltar muito pra criança. Quando uma mãe tem um filho, né? A gente se volta muito, mas a gente nunca lembra assim, mas e você, mãe? Precisa de algo, né? Como é que tá? Como é que tá a sua saúde mental, sabe? E aquilo ali me chamou bastante atenção, né? E eu me sentia acolhida, né? E Deus começava a trabalhar nessas pequenas coisas, né? Nesse mesmo dia, eu bem cansada, né? Bem triste, fui lá, chorei. Mordi o travesseiro, sabe? E chorando ali. Aí fui, respirei, voltei, e aí sentei no sofá, né? E aí eu bem cansada, aí Deus usou ele, né, e falou comigo, né, através do seu filho de através 5 de anos. Caleb, ele pegou e falou, Caleb falou pra mim, mãe, Deus vai renovar suas forças, né? Meu Deus. Falou, Deus vai renovar suas forças, né? Ele não ouviu, eu não falei nada em voz alta, né? Apenas fui lá pro quarto, não deixei nem ele escutar que eu tava chorando, né? Porque ele precisava ver em mim força, ele não podia ver em mim desespero, né? Então, assim, essa questão, né, de você se voltar muito pra um filho, né? E o outro você fica meio assim, só Deus mesmo, né? Você se culpa por tudo, né? Por não estar cuidando, pelo casamento deixar um pouco a desejar, porque a gente não pode se dedicar a isso, né? Que bom que seu marido também é cristão, entende, mas tem uns que não iriam entender. A gente culpa pela questão financeira abalada, porque tudo que você estava vivendo afeta toda a sua vida, as áreas, né? Se não tiver firmada realmente na palavra, na casa que foi construída na rocha, ela vai ser abalada, ela vai cair. O casamento e vai ser destruído. A família acaba, né? Como essa a gente importância, vê, Rose, da palavra, né? De você ser uma serva, né? De você ser uma mulher de Deus e confiar que Deus tinha foi o que nos coisas. sustentou. O que nos sustentou foi mesmo, de fato, a oração e a palavra de Deus. Meu Deus, foi o que nos sustentou em pé. É por isso que a palavra fala que a gente tem que estar firmado na rocha. Sim, né? E é muito verdade isso. É muito verdade. Porque se não estiver firmado na rocha, né? Que é o Senhor, vai acabar. Acaba o casamento, acaba a família, acaba tudo. Como tem muitos que acabam quando descobrem um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra coisa. Como muitas famílias terminam, né? Porque afeta muito o casamento. Né? Afeta o casamento, afeta a família. E aí, no milagre da escola, né? Nós não tínhamos dinheiro. Caleb estuda em uma
escola particular. Ah, mas por que você não coloca, né, em uma escola pública, né? Porque eu sou mãe e eu vou querer sempre o melhor pro meu filho, né? Não tá errado. E uma escola pública, eu sei que não vai ter, sabe, os mesmos recursos que uma particular tem. Sim. E ele já estudava, né, antes nessa escola. Então, trocar ele de escola ia gerar nele também, sabe, alguma tristeza que ele já estava passando. Então, assim, ele rever quem ele já conhecia era bem mais fácil do que ele ter que fazer novos amigos, ele em uma cadeira de rodas, né? Aí liguei pra diretora, falei com ela, né? E aí todas as despesas tinham dado R$1.000, né? R$1.000. E aí falei pro meu esposo, falei, ó, a psicóloga disse que ele tem que voltar, né? E nós vamos colocar ele. Já mandei mensagem pra diretora, ela já tá preparando toda a escola, né? Preparando os professores, tudo, pra receber ele e os colegas. E aí ele falou assim, aí a gente vai levar e a gente vai pagar como? Falei, Deus vai prover. Eu já tava com uma fé ativada. Sim. Tantos milagres que eu tava vivendo nesses dias, né? Que não tinha como... Que não tinha mais, sabe? Não tem como voltar mais atrás. Não tem, sabe? É uma certeza. Meu Deus, é uma certeza, assim, de que Deus, ele vai fazer, sabe? Tão grande que não me preocupa, não me abala mais, sabe? Poderia me abalar antes, hoje não mais. E aí eu falei pra ela, não, nós vamos levar. Deus, ele vai prover, ele vai pagar. Por quê? Né? Mas por que por que essa certeza? Porque assim, ele permitiu a gente passar esse processo. Então, se ele permitiu, ele vai estar com a gente. Sabe? Verdade. Então, assim, Deus, ele não te leva pro deserto se ele não for junto. Verdade. Ele vai junto. E deserto é lugar de crescimento, né? Você tá entendendo? É um lugar onde Deus, ele provê mesmo, onde ele prova e ele provê. Verdade. Não foi assim com o povo no deserto, né? Verdade. 40 anos. E Deus mandando o maná do céu, né? A sandália não desgastava, a roupa também não, né? Então, assim, Deus permitiu o povo estar no deserto, mas Deus também estava lá no deserto, verdade, né? Com coluna de fogo, com nuvem. Você tá entendendo? Então, assim, eu já tinha plena certeza, não, Deus, ele vai fazer. E liguei pra diretora, pronto, segunda-feira a gente ia levar. Pronto, fomos sem R$1. Sem R$1, não tinha dinheiro pra comprar farda, não tinha dinheiro pra comprar livro, não tinha dinheiro pra pagar matrícula, não tinha dinheiro pra pagar mensalidade. Porque ele já entrou no meio do ano, então ele tinha que pagar matrícula, mensalidade, tinha que comprar livro, né? Livro caro e tudo isso. Deu R$1.000 certinho, fechadinho. E aí fomos levar. Na certeza de que Deus iria fazer um milagre. Eu já era tão rotineiro, sabe? Deus prover, Deus fazer um milagre. Deus, sensação maravilhosa, é uma sensação maravilhosa. Saber que você tem um pai. Uma dependência, sabe? Que tá vendo, um pai que você sabe que ele tá vendo, que você precisa e que ele tá só esperando você falar. Pai, eu tô aqui, eu preciso do Senhor. Porque é muito lindo isso. Ele tá lá, ele sabe que a gente precisa. Ah, mas ele sabe, então por que eu tenho que pedir? Porque a gente ainda tá aqui na terra, né? A gente tem que mostrar a nossa dependência nele. Né? E aí eu falei, pronto, Senhor, estamos indo levar ele pra escola, né? O Senhor permitiu a gente passar nesse processo, então eu sei que o Senhor vai mover também. E fomos levar. No caminho, a gente levou, deixou ele, foi uma recepção linda, coisa mais linda. Tem um vídeo, né, lá no meu Instagram, ele chegando na escola. E aí, no retorno pra casa, olha um Pix de R$1.000. Meu Deus, do nada. Do nada. Você lembra quem deu esse Pix? Você lembra da pessoa? Era conhecida? Com certeza. Cheguei em casa. Aí primeiro li o nome lá, né? Na hora eu fiquei meio assim, ainda sem saber quem é. Aí cheguei em casa, né? Mostrei pra meu esposo, né? Esperei chegar em casa. Era o valor exato. Era um valor exato, nem mais nem menos. Por isso que eu falo, sabe? A gente tem que ter até cuidado com o que a gente pede. É isso mesmo, amiga. Temos que ter eu só precisava naquele momento daquela quantia, né? Meu Deus. E aí eu mostrei pro meu esposo, aí ele, sabe? Ficou assim, passado. Meu Deus. Mesmo. Falei, olha aqui que você vai ver. Aí ele Ele começou também. E já entrou mais 1.000 agora. E aqueles já tinham acabado, Já tinha passado, né? Já tinha passado 3 meses. Isso já tinha se passado, já era metade do ano, né? Quando ele entrou na escola. E aí até então, né? A rifa também já tinha corrido e tal. E eu comecei a viver na dependência de Deus, né? Comecei a viver dependendo completamente dele. Meu esposo com o trabalho dele, né? Pra poder pagar outras coisas, pagar, né, empréstimo que a gente tinha feito pra cobrir uma casa, porque a gente tava construindo uma casa. Então, sabe? Então tinha uma dívida, teve que parar, né? E era na dependência do Senhor, né? Despesa todo dia de Uber. E aí cheguei em casa, mostrei pra ele. Né? Aí sentei no sofá e falei, eu vou transferir logo pra escola, né? Transferir pra escola.
porque eu sei que isso aqui não foi engano, né? Não foi engano de ninguém. Você percebeu, né? Ninguém vai mandar uma mensagem falando, né? Eu fiz por engano aí. Não, eu tinha certeza. Então, eu mandei logo pra escola. Aí, recebi uma mensagem, né? Falei, daqui a pouco alguém vai me mandar uma mensagem. Eu sei que vai. Aí, recebi uma mensagem de uma conhecida, né? Uma conhecida que ela esteve comigo na maternidade quando eu tive Caleb. Né? Não era amiga. Não era amiga de estar conversando, de estar, sabe? Não era. Aí mandei, ela mandou essa mensagem pra mim, né? Falou bem assim, Rose, Deus tocou no meu coração pra te abençoar, né? Ela tinha visto a rifa, né? Aí ela falou, olha, esse valor, Deus tocou no meu coração pra poder abençoar você. Sim. Aí eu falei pra ela, olha aí, eu quero te falar o quanto, sabe, Deus te usou, né? Através da sua vida, era a quantia exata que eu tinha que pagar a escola, né? Sim. E aí ela ficou, né, muito feliz, ficou emocionada. E aí é onde entra a questão da semente, né? Há 5 anos atrás, eu estava na maternidade, tendo Caleb, ela tendo o filho dela, Arthur, né? E aí quando ela estávamos na maternidade, ela precisou de uma concha, né, para colocar no seio, e eu tinha, né, essa concha. Aí o marido dela na rua, tarde da noite, procurando, não tinha encontrado. Eu falei pro meu esposo, pega e dá pra ela. Ela, quando meu marido chegar, ele te paga, né? E eu falei pra ela, não precisa pagar, né? Tô abençoando você. E 5 anos depois... Sem nem imaginar. Né? Sem nem imaginar, eu colhi aquilo que eu plantei. Como isso é poderoso. Nenhuma semente, se você plantar em uma terra boa, ela fica, né, sem dar o fruto. E aí é onde Deus falava pra mim, sabe? Naquele momento, quando me veio assim, na mente, sabe? Eu lá naquela maternidade, dando aquela concha pra ela, que não recebi dinheiro nem nada, e sem querer nada em troca, aí Deus falou assim pra mim, eu não fico devendo nada pra ninguém. Meu Deus, é poderoso. Ele não se esquece de nada. Meu Deus, é poderoso. De nada. Demais. Pode passar o tempo que for, aquilo que hoje você faz, sabe, pro bem de uma pessoa ou para o Senhor, você pode ter certeza, você vai colher, sabe? Deus. Você não está fazendo com essa intenção, mas você vai colher. É inevitável, né? É inevitável, sabe? É inevitável. É como, sabe? Eu já quero sabe, falar aqui uma verdade. É como esse podcast, sabe? É como esse podcast. No seu coração foi plantada uma semente, não para você ganhar dinheiro, não para você ser famosa, não para você, sabe, conquistar isso, conquistar aquilo, mas para que as pessoas conhecessem o poder de Deus através da vida de outras pessoas que estão no anonimato. Então Deus, ele não se esquece, ele não vai se esquecer, sabe? De tudo que você tem passado para que esse podcast vá para frente, de tudo, sabe, de todas as lutas, de todas as provações, sabe, que você tem enfrentado para que esse podcast aconteça, para que faça, sabe, dar certo. Deus, ele não vai se esquecer, porque o nome dele está sendo glorificado. Então tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, para o bem de outra pessoa, a gente vai colher. É inevitável. Assim como que a gente faz de ruim também, a gente vai colher. Verdade, amor. Sabe, a gente vai colher. Se eu tivesse plantado sementes ruins, eu tenho certeza que nesse processo eu ia colher. Verdade. Sabe, mas sabe, a gente tem colhido o melhor de Deus. Meu Deus, verdade, é isso mesmo. Eu queria que você contasse, como eu já sei a história, né? Sobre o Uber. Eu achei muito boa aquela história. Aquela história, eu fiquei assim, impactada com aquilo. Sim, sim. Nessas provações, né, eu me neguei, sabe? Me neguei a estar pedindo dinheiro para as pessoas, sabe? Porque assim, eu queria viver o sobrenatural e eu queria, assim, que Deus fosse de fato o meu provedor. Porque assim, ele permitiu eu passar aquele processo. Então ele sabia que eu precisava de dinheiro, sabe? Eu tinha a rifa correndo, que tinha dias que entrava R$10, a rifa era 10, né? Entrava R$10, entrava R$20. E aí com isso eu pagava o Uber, né? Todo dia pra poder levar Caleb, né? Pra fisioterapia. Aí teve um certo dia que não entrou nada, sabe? Não entrou nada. E assim, minha sogra morar na rua da frente. Eu poderia ir lá na casa dela, pedir um dinheiro, sabe? Não entrou nada hoje, eu preciso pagar o Uber pra levar Caleb, né? Só que eu falei, não. Fala, Senhor, sabe? Eu vou levar ele 5 horas e até agora eu não tenho dinheiro. Eu vou arrumar ele bonitinho, né? Vou pegar a sunga dele, que era hidroterapia, e eu vou entrar nesse carro certa de que o Senhor vai mover. Meu Deus. E aí falei pra ele, eu falei, Caleb, meu filho, tu vai orando.
Eu conto pra ele tudo, nós sabe? Não temos dinheiro. Ele é meu parceiro, sabe? E nos momentos assim, Deus também ativou a fé dele, porque eu tenho certeza que ele vai levar isso pro resto da vida dele. Deus, Se certeza. Tem uma memória que ele vai ter, sabe? É do que Deus momento. fez. Verdade. E aí eu falei, olha, tu vai orando, meu filho, vai orando aí, porque a gente tá sem dinheiro. Mãe, como é que a gente tá sem dinheiro pra poder pagar o Uber? Falei, Deus vai mover daqui até lá. Aí ele olhou assim, meu amigo arregalado. E aí a gente foi no caminho, foi indo, né? É um pouco longe da nossa casa. E sem dinheiro. E olhando no celular, nada de dinheiro cair, nada de dinheiro cair. E com Josué também no colo, né? Processos difíceis, né? Gente. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas que bom que tava pertinho da mãe, E assim, ele no canguru e eu pegando Caleb no colo ainda, porque tinha Deus. Uber que não ajudava. Essa né? força de onde nasce? É só do Deus. De Deus. É só assim, Deus nós mesmo. mães, né? É só Deus. E aí, foi indo, nada de dinheiro chegar, né? E aí, chegando no local. Chegou no local, chegou na porta do local, desci do carro, né, com Josué, ele foi, pegou a cadeira, né, eu fui, peguei Caleb, né, ele ainda falou, não, acho que eu pego, né, tu tá com o bebê, eu falei, não tem problema não, porque eu já tava tão, né, acostumada que pegar os dois e já tava, Aí fui, coloquei, peguei meu celular na fé, sabe, na certeza. Deixa eu ver o Pix que já tá aqui. Falei, ó, me dá seu número aí, abriu o aplicativo. O aplicativo, R$0, sabe? Mas crendo que até aquele momento, se Deus quisesse, ele mandava dinheiro. Na o dinheiro hora, ia fazer aparecer. Na hora. Como foi na boca, né, do peixe aquela vez. Sim, meu Deus. Falei, me dá seu Pix aí, moça. Aí ele não precisa pagar, não. Meu Deus. Olha a resposta. Caleb olhou e a gente também não tinha dinheiro. Caleb entregou. Caleb te entregou na hora. Aí ele olhou assim, a senhora não tinha dinheiro, a senhora chamou o Uber, a senhora não tinha dinheiro. Não, moço. Aí eu falei, moço, se tu soubesse da situação, aí eu falei pra ele, eu falei, olha, Deus abençoe sua vida poderosamente. Você pode ter certeza que o que você tá fazendo agora, você vai colher. Aí expliquei pra ele, eu falei, olha, a gente não tinha dinheiro, eu vim pela fé pra trazer ele, porque ele não pode ficar um dia sem fazer a fisioterapia. Meu Deus. E aí ele falou, ó, só ora por mim. Meu Deus, se você orou, né, com certeza. Até hoje tá lá no caderno de oração. Meu Deus. Né? Então, assim, é um sobrenatural, só Deus faz, né? Amiga. Então vamos entrar agora, né, pra finalizarmos na parte da cura, né, como foi esse processo aí, né, eu me lembro que a gente comentou que Caleb estava sentindo que ele ia ser curado. Sim. Né, então agora a gente vai entrar nessa parte até finalizarmos como foi o processo, né, aleluia, glória da a Deus. cura, meu Deus. Olha, depois de tudo isso, depois houve de tudo resposta, isso, né? Ele continuou sendo fiel com vocês. Continuou sendo fiel. Não paramos de ministrar, não paramos de fazer o chamado, não paramos de ir onde ele queria que nós fôssemos, porque isso é muito importante. Sim. Sabe, no momento da dor, no momento do processo, nós não podemos esquecer que é ele que nos fortalece e a obra precisa continuar. E ele conta com a gente, sabe? Ele conta com a gente. Não precisa, mas conta. Mas conta. Tem pessoas ali esperando, sabe? De você, uma força que você nem tem, mas que vem dele, sabe? Uma palavra que vem dele. E ele nos prova nesse momento, né? E aí nós passamos a congregar, né? Eu peço perdão por essa tosse. Não, amiga, tranquila. Agora sim, eu queria que você falasse do médico que vocês encontraram no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo. Em São Paulo. E começa a entrar aí, né? Um olhar diferente. Pela direção de Deus, né? Nós pedimos ao Senhor uma direção, porque o segundo médico daqui queria fazer uma cirurgia, né? Sim. E Deus falou pra mim que Caleb não ia ser, sabe? Não ia ser feita cirurgia em Caleb. E aí eu pedi uma direção ao Senhor, né? Pra procurar uma outra opinião. E aí na internet encontrei um artigo sobre essa doença, só sobre essa doença, né? Que foi escrito por Dr. Luiz Renato Angelini, que é o médico de Caleb, né? Que eu louvo a Deus, que é de São Paulo, louvo a Deus, sabe, pela vida dele. Vamos deixar, né, aqui o link do canal dele, porque outras pessoas, outras mães que se sentem sem direção com essa doença e com outras também precisam encontrar esse homem. E aí encontramos ele, né? Deus fez assim um sobrenatural, uma consulta muito cara, né? Mas São Paulo, né? Outro, né? Outro nível. Tive que ir com os meninos. A primeiro instante fiz uma consulta online, né? Porque se a conduta dele fosse diferente, eu iria, né? E aí pronto, foi muito diferente, um homem abençoado, né? Uma consulta assim demorada. Me explicou tudo. E aí pronto, levamos ele no retorno, né? Já foi presencial, né? E levamos lá.
já tinha certeza desde a online que era aquele médico, sabe? Sim, sim. Uma pessoa assim escolhida, separada por Deus para viver esse propósito Você orava na Terra. por isso, você pediu ao Senhor para mandar médicos, pessoas capacitadas. Sim, um médico capacitado, sabe? Pra cuidar. E isso para cuidar dele. E o médico falou, realmente é uma doença que não tem cura, mas vamos, né, prevenir sequelas, né? Que é uma artrose, né? A perna travar. E aí foi ele que passou a fisioterapia todos os dias, porque os daqui diz que não tinha necessidade de fazer, não tem resultado. Nem adiantava, era. E aí, pronto, começamos a passar nesse médico. E ele foi bem claro, ele deixou bem claro pra gente, olha, Rose, eu não posso, né? Eu não posso pegar e falar pra você assim, ó, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos que ela vai poder andar. Daqui tal tempo que ela vai poder andar. Porque a doença não me permite dizer isso, né? Sim. Então vamos vivendo, né, o que tem pra viver, um dia de cada vez. E aí ele falou, agora você pode ter certeza que o futuro do seu filho, né, tá nas mãos de vocês, no que vocês fazem agora. Né? Então aí a gente começou, né, a viver esse processo. E em janeiro nós passamos a congregar em um lugar. Eu estava pedindo direção ao Senhor, né, eu e meu esposo, a gente começou a orar, né? E Deus nos direcionou para este lugar. Quando eu entrei a primeira vez naquele lugar, eu já senti fortemente a presença do Senhor. Sabe? Os outros lugares não tem? Sim, tem, mas é ali que Deus queria, sabe? Na sua vida, era né? que Deus queria que nós estivéssemos, sabe? E aí começou um propósito de oração. A igreja, né? A igreja começou um propósito de oração. É um lugar que clama, sabe, mesmo assim, pela presença do Senhor. E aí ia começar um propósito de oração. Aí eu falei, pronto, é tudo que a gente precisa. Ser fortalecidos ali, Ser né? fortalecido pela oração. É tudo que a gente precisa, orar mais, é buscar mais, é ter fome e ter sede. É tudo que a gente precisa, sabe? É de um lugar que ative isso em nós, né? E foi ativado isso em nós. Começou a igreja toda um propósito de oração. Meu Deus. Né? É isso que é essa igreja, né? É isso que é essa igreja. E... Bebe um pouco de água mesmo. Pode beber um pouco de água. Perdão. Depois Toda hora eu bebo água aqui, viu? Correr com o tempo. E aí começou esse propósito de oração e nós entramos assim de cabeça nesse propósito. Jejum e oração, segunda, terça e quarta, né? Nesse propósito. De 10 a 11 horas da noite, tinha dia que saía de lá meia-noite da igreja. Sim, sim. E todo o mês só falando sobre oração, só falando sobre oração. Então aquilo era ativado em nós, sabe? Sim, uma fome mesmo, uma sede que tava pouco. O que a gente estava fazendo estava pouco. Porque Deus, ele sempre quer mais. Verdade. Sabe? Ele sempre quer mais. E aí é interessante que começou o propósito de oração no mês de fevereiro. E quando eu comecei, Deus falou pra mim, nem pede mais a cura, só começa a agradecer. Meu Deus. Como foi isso? Você tava na igreja? Eu falei pra Caleb. Tava na igreja, né, no primeiro dia da oração, e aí ele falou, só começa a agradecer. E aí eu falei pra Caleb, eu falei, mãe, a gente só agradece pelo aquilo que já recebeu. Que já recebeu, eu já recebi. Isso é poderoso. Você entendeu? Eu já recebi. Eu falei pra ele, ó filho, Deus falou que agora a gente só vai agradecer. Tá? Nossos devocionais e tudo, só vamos agradecer. Deus, obrigado porque o Senhor já derramou a cura sobre a minha vida, sabe? E obrigado, e pronto, e começamos a agradecer. Aí é muito interessante que no mês de fevereiro, né, quando Deus ele falou isso com a gente, aí pronto, de madrugada, Caleb teve um sonho. Aí no outro dia ele falou, eu falei assim, ó mãe, ó pai, eu sonhei que eu tava andando por esse corredor. Meu Deus. Eu sonhei que eu estava andando por esse corredor. Aí eu sonhava que eu chegava em São Paulo e aí o doutor Luiz falava assim, Caleb, pode levantar dessa cadeira. Meu Deus. E aí começou. Já era um prenúncio. Já era. Né? E aí começou a oração, sabe? E o pastor ativando aquilo ali em nós. Aí chegou um certo dia que não dava mais para segurar Caleb na cadeira. Caleb não ficava mais na cadeira e Caleb não arrastava mais. Caleb agora ficava pulando com a perna só. Com a perna esquerda, porque a perna afetada foi a direita. Sim. E aí, só que aí, quando eu olhava, do nada, assim, eu já pegava ele dando umas andadas, sabe? Sim. E eu ficava, meu Deus do céu, Senhor, eu sei que você já curou, só pode. Só pode estar curado. Só pode estar curado, porque olha como é que esse menino tá. Meu Deus, tem misericórdia. Porque se esse menino estiver curado ainda, tem misericórdia, né? Mas esse menino já tá curado. Sim. E aí meu esposo olhava também, Caleb, pelo amor de Deus, Caleb, sabe? Pra dar uma freada, porque tudo tem que ser, né? Na cautela, né? E aí... Fiz o exame, fiz o raio-x, né? Fiz o raio-x de Caleb pra levar pro médico, que a gente fazia aqui pra levar lá, porque lá era muito caro, né? Sim. Aí, na semana, uns 15 dias antes, Caleb começou.
mãe, eu tenho certeza dentro de mim que eu tô perto de ser curado. Meu Deus. Aí eu falava, amém, mãe. Mãe, mas ó, é dentro de mim mesmo, assim, ó. Eu sinto que, sabe, que eu tô sendo curado. Meu Deus. Então, assim, Deus, ele já estava trabalhando isso nele, ele já estava sentindo, ele já estava sentindo isso, né? E assim, Deus, ele usou muitas pessoas, ele provou a fé de muitas pessoas para ir orar Caleb. Meu Deus. Eu percebi isso, sabe? Que assim, pessoas assim, do nada na igreja, Deus tocava e ia lá orar, sabe? Sim. Provando a fé da pessoa para ver se a pessoa ia ter fé o suficiente, ia ter coragem mesmo de ir lá, sabe? Tocar e orar. E aí teve um determinado dia que eles estavam na igreja, eu não fui, mas estava meu esposo e Caleb, e Deus ministrou, né, no pastor, e o pastor foi lá. E aí meu esposo falou que Caleb sentiu a presença tanto de Deus, sabe? Tanto naquele dia, que ele gritava, ele chorava, sabe? Obrigado, meu Deus, sabe? Ali naquele dia, ele me contando aquilo, eu tenho certeza que foi um que momento ele foi curado. Eu tenho certeza. De forma específica, né, meu De Deus? forma específica. Como Muitas Deus é pessoas maravilhoso. oraram, sabe? Muitas pessoas oraram e eu louvo Tem a vida pela momento, vida de né? cada pessoa. Mas naquele dia, sabe? Eu nem comentei com meu esposo, mas eu senti que naquele dia foi o dia, chave virou sabe? ali, meu A Deus. chave virou ali. Então, assim, o lugar, o ambiente que a gente Sim, está, sabe? vai romper Ele vai romper com barreiras, ele tem, assim, Verdade. esse poder de, Sim. sabe? De ser manifestada a glória Sim, de sim, Deus. verdade. E é o que a gente começou a viver naquele lugar. Então, Meu quando Deus. você obedece, quando você escuta a voz do Senhor, Verdade. sabe? Ele Mesmo abre seja mesmo as difícil portas. pra você no primeiro tempo, né? Porque você estava em outra família, outra igreja, Sim, durante muito demais, tempo. demais, Mas muito não, a difícil. gente não pode dizer não para o Senhor. Não pode, Pra tem que agradar fazer. homens, Tem que né? fazer. E assim, e eu ficava assim, meio perdida, né? Falava, meu Deus, né? Mas aqui, assim, mas a presença dele, a glória dele era tão grande, também, a paz. né? Que é certo entendimento, eu estou no lugar certo, Demais, eu com as estou no lugar pessoas certo. certas. Meu Deus. É uma coisa Como muito foi linda. importante você Como ter foi esse apoio? importante. Como foi? Como foi importante. E eu lembro que eu falei pro meu esposo, falei, olha, a gente tá orando, já tem 3 meses, ia fazer quase 4 meses, a gente orando. Com a igreja. Isso, não, orando pra Ir pra igreja. pra congregar naquele Em outro lugar, lugar, sim. sabe? Porque tem que ser na direção de Deus. Sim. Ah, não, eu vou ali porque eu acho bonito, eu vou pra aquela igreja porque eu acho a igreja, né? Aquela igreja linda e tal. Não, tem que ser o que Deus quer pra gente, Sim, sabe? sim. E aí, ia virar o ano, e aí eu falei pro meu esposo, falei, ó, vai virar o ano, vai entrar um ano novo, e eu quero entrar um ano novo já Na igreja. obediência, na igreja. E aí foi quando a gente, né, falou com o pastor, e a gente aliançou lá, e começou a nossa vida a ser Meu transformada. Deus, que Porque bênção, poderoso. tem muita transformação quando você é ministrado por pessoas transformadas. Sim, verdade. Sabe? E ser ministrado pelas pessoas certas. Sim. Porque se seu tempo acabou em um certo lugar, como uma planta, né? Como a gente conversou, tá no jarro. E aí não tem mais espaço. Se ela não sair, ela vai morrer. Sim. Mas se ela for mudada do jarro para o que ela precisa estar, ela vai crescer. Sim. Então não é sobre pessoas. É sobre o chamado que Deus tem na nossa vida. Sobre o chamado. Naquele certo lugar. A importância de você Meu Deus, obedecer. poderoso, É muito poderoso. bom. E A aí foi quando obediência. chegamos, né? Foi quando fomos pra São Paulo. Sim. A cadeira de Caleb, né? Já tava rasgando, porque 1 ano já, né? Na Usando. luta, coitada ali. E aí eu fui na costureira rapidinho, né? Me empresta aí uma agulha, a linha e tal. Aí ela, e Caleb já tá precisando de outra cadeira, né? Eu falei, só que eu tenho certeza que a gente não vai mais precisar dela. Essa vai ser a Eu última. nem vou atrás, essa Meu vai ser a Deus. última. Então foram passos de Foi. fé, declarações. Passos de fé, declarações. Movimentação da Isso. fé, como você Porque falou. assim, Deus falou que era para Sim. agradecer. Então, se ele falou que era para agradecer, Sim. eu precisava entender que era agora Era para o fim agradecer. ali, era o momento de deixar sabe? tudo pra trás. Era um romper de alguma coisa. Meu Deus. E aí, quando eu orando de um lado, né, meu esposo de outro. E aí eu falei para o Senhor, antes de viajar, eu falei, Pai, me surpreende. Meu Deus. Porque o Senhor é um Deus de O surpresa. pedido da filha, né, que não pedia, só esperava. Só Agora, esperava, né? Meu Deus. Senhor, me surpreende, né? Mais uma vez me surpreende, né? E aí eu lembro que naquele dia eu chorei tanto, eu falei, Senhor, será que minha fé é tão pequena? Será se tudo que eu vivi, né, que eu tenho vivido, será que ainda tá tão pequena a minha fé que eu não posso ter fé suficiente de que eu vou voltar de lá com uma surpresa, com um milagre, né? E aí quando aquele médico falou, Caleb, você pode levantar da cadeira. Deus. Porque assim, a doença, o osso só ia reossificar, o osso só ia ficar duro, só ia ficar mais moldado quando
ele tivesse na adolescência. Então né? foi um milagre, ainda que teve uma foi um intervenção milagre de homens. que não um teve, milagre. amiga. É verdade. Não teve. Caleb não tomou remédio, porque não tem remédio. Sim, não tem sabe, remédio, Caleb não fez cura. procedimento, porque não tem procedimento. A única coisa que Caleb fez foi fisioterapia pra não ter sequela. Então Você foi tá realmente entendendo? uma cura. Foi o Senhor, Meu Deus. sabe, que pegou naquele dia, naquele momento, naquela oração, sabe, que Deus ali ministrou. E aquele osso foi realcificado. Em outras palavras, ficou duro novamente. Porque o osso estava mole como uma bola de sorvete, né? E aí o médico falou, olha, o osso já está realcificado. Tem osso aqui na direita e tem osso na esquerda. Só não tem no meio ainda, né? No meio ainda não tem. Então ele já pode andar. Ele só não pode correr e não pode pular, para não atrapalhar, né, o crescimento do meio, né? Ele falou, olha, tem que ter muito cuidado nessa parte. Ele está na fase parte. de crescimento, ele só tem 7 anos. Aí, o que aconteceu? Falei, pronto. Né? Era a surpresa que nós precisávamos. Aí o que eu quero falar com isso, né, que Deus ministrou no meu coração, se Deus quisesse fazer o milagre por completo, ele tinha feito. Se Deus quisesse colocar já o osso ali inteiro em Caleb, ele tinha colocado. Meu Deus. Sabe? Mas ele ainda quer que nós vivamos esse processo. E você ainda está no processo da fisioterapia? Da fisioterapia. Que foi uma recomendação do médico. Uma recomendação do médico. Ele faz de segunda a sábado. Ele tem terapia. De segunda a sábado ele tem, todos os dias. Então, assim, hoje ele tá andando. Então, Deus, ele é o Deus que traz o quê? Um refúgio. Sim. Sabe? Que traz refúgio, que traz renovo, que traz afago. Então, assim, ele tá andando, meu Deus, é uma vitória, é um milagre ele andar. Então, hoje é completamente diferente. Né? Então, não é todo dia mais que eu passo, que eu fico até 3, 4 horas da manhã jogando água na casa, porque ele vai estar arrastando. Não, hoje ele tá em pé. Né? Hoje ele toma banho sozinho. Hoje ele vai, pega comida pra ele, escova os dentes, faz um misto lá que ele adora, né? Ele vai lá e ele pega, ele se sente livre. Eu choro todo dia. Porque você é grata, né? O choro agora é gratidão por ver seu gratidão. filho de eu pé. olho e vejo ele andando. Eu falo, meu Deus, só o Senhor. Poderoso. De pensar que um dia eu recebi uma palavra de que ele não andaria mais, de que ele estaria condenado a uma cadeira de rodas. Hoje ver ele andando. Meu Deus, poderoso. É só o Senhor. Meu Deus. É só Deus para fazer. Então, pode ter certeza que se Deus não fez por completo ainda, né? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Com certeza, é como a palavra dele diz, né? Ele ama processos. Deus, ele ama processos. Não é à toa que ele constrói, né? Ele cria o mundo nos processos, né? Verdade. E no final de cada processo, no final de cada dia, ele falava que já estava bom, né? Criou Deus a luz, né? E ele viu que a luz era boa. Criou Deus, né? Os animais, criou Deus o mar e ele viu que era bom. No último dia, né? Que Deus termina toda a criação. Pode olhar lá, que vai estar lá, ele dizendo assim, ó. E viu Deus que era muito bom. Meu Deus. Então, o final vai ser muito bom. Agora já tá bom, mas o final vai ser melhor ainda. Meu Deus. Porque é o processo. Ele ama processos. Muito bom. Ele ama processos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Como, né, nós já estamos tão assim, meu Deus. É porque assim, o primeiro foi muito bom. Foi. Né? Mas o segundo foi melhor ainda. Então, diante disso tudo, né, diante de tantos milagres, eu quero que você traga uma motivação. Eu sei que o podcast inteiro, Rose, vai motivar pessoas, e não só motivar, mas eu sei que vai gerar milagres. Mas eu quero que você traga uma palavra agora direcionada para mães que têm filhos, né, que tá passando por um processo. Eu sei que não pode ser o seu, mas pode ser outros processos, né? Então, assim, traga uma palavra direcionada a elas e ore por elas no final, né, pra gente. Vou falar uma palavra, né, que Deus, ele ministrou no meu coração essa palavra durante todo esse processo, né, que é em Isaías 60, onde dias eu cansada, chorando, exausta, sabe, falando, Senhor, meu Deus, sabe, me dá forças, porque tá muito difícil, e a gente tem esses momentos, meu Deus, eu não aguento mais, né, meu Deus, olha como que tá a situação dessa criança, né, e aí naquele dia, Deus, ele ministrava no meu coração, ele falava, né, como fala lá em Isaías 60, 28, se eu não me engano, né? Que eu, Senhor, no tempo certo, farei acontecer. Meu Deus, é forte. Né? Então não é no meu tempo, né? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Sabe? A gente quer que as coisas aconteçam, porque às vezes a gente quer que aconteça logo, né? A gente acha que já viveu o que a gente tinha, né? Para viver, a experiência que a gente tinha para passar. Mas não, Deus querendo, né? Experiências novas. Deus querendo que a gente busque mais, que a gente tenha uma intimidade maior ainda. Mas, nossa, isso tudo que você já contou,
sabe? Não já tá bom, não. Deus, Ele quer mais. Ele quer fortalecer uma geração, sabe? Para não se abalar com o que pode vir. Sim, verdade. A verdade é essa. A verdade é que Ele forja o nosso caráter no processo para que a gente não se abale com o que possa vir, sabe? Para que a gente tenha autoridade, sabe? Sim. Sobre a vida das pessoas que passem também pelas mesmas coisas que nós vamos passar. Então, o que eu tenho para falar para você, mãe, hoje, pai, sabe? Você que é tia, tudo que passa, sabe? Um processo, que tem um filho enfermo, que recebeu um diagnóstico, sabe? Do homem, sem coração, sem dó nem piedade, sabe? Mas fica com a palavra de Deus. Ainda que você chore, ainda que você, sabe, se sinta assim, nada, porque nós não somos nada de fato, né? Mas que você possa lembrar que Deus, no tempo certo, Ele vai fazer. Por mais que agora seja doloroso, por mais que agora você não enxergue, sabe, saída, você não enxergue o milagre, você não consiga visualizar o que Deus vai fazer, sabe? É porque Deus quer que você tire um pouco, que nós tiremos um pouco os olhos, o foco, sabe, daquilo que a gente tanto quer, e a gente começa a ver e a enxergar os outros milagres que Ele tem para fazer, sabe? Se eu ficasse focada, se meu esposo ficasse focado tão somente na cura, no milagre que, sabe, que Deus iria fazer na vida de Caleb, nós não teríamos a nossa fé ativada nem movimentada para os outros milagres que Ele queria fazer. Sim, verdade. Que era o milagre da provisão, Meu Deus, sabe? Que era um milagre de prover, de não ter hoje e amanhã ter. Eu poderia ficar aqui, sabe, mais horas ainda contando tantos outros milagres que Deus fez através disso daí. Sim. Então, se esse processo não tivesse entrado em nossa vida, nós não teríamos tido essa experiência com Deus. Então, o que eu quero falar hoje é isso. Se Deus tá te permitindo viver esse processo, é porque Ele tem um propósito, sabe? Tem algo aí para ser trabalhado, tem algo aí que Ele quer que o nome dEle seja glorificado, sabe? Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Verdade, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Aí vamos orar no finalzinho, mas agradeço as pessoas. Eu sei que você vai poder falar para todo mundo, mas de forma geral, eu sei que muitas pessoas, eu quero agradecer muito a Deus, meu Deus. Demais, demais, demais. Principalmente, assim, a minha família, gente, por parte de mãe, né? Já tá acabando nosso tempo ali. Por parte de mãe, nós não tínhamos uma proximidade, né? Tinha pessoas que eu não conhecia. E através desse processo, sabe? Eu pude conhecer, eu pude me aproximar de pessoas que meu Deus, que hoje, assim, são pessoas de dentro, assim, do meu coração. Sim, que eu recebi um apoio que nem pessoas tão próximas, sabe? Tiveram comigo, sabe? Eu quero agradecer, né, a Deus. Eu não vou nem falar nomes. Pra não deixar ninguém de fora, Pra né? não deixar ninguém de Mas fora, de forma geral, sabe? seja Mas de livre. forma geral, eu quero agradecer demais, sabe? A minha família, aos meus amigos, a todos os pastores, missionários, obreiros, a todas as igrejas, porque, amiga, foi muita igreja. Muita gente orando. Muita gente orando, foi uma união muito linda, sabe? De outros ministérios, porque não é placa de igreja, Não é placa, sabe? não é É um sobre só isso. Deus, não é sobre placa de igreja, é sobre Deus, é sobre união, sabe? Verdade. É sobre união. Então, Isso assim, mesmo. Igrejas Batista, Nova Sinai, Igreja Assembleia, Deus é Amor, tinha muita gente, Meu sabe? Deus. Que parava a gente na rua e falava, olha, Rose, antes de começar o culto, a gente tá lá clamando pela vida de Caleb. Meu Deus. Nossa, aquilo ali... Quando você fala isso, Rose, eu tenho a sensação de que esse é o copo. E aí a união vem, as igrejas oram, os pastores, os pais, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Foi isso e que aquele aconteceu. dia que o pastor orou por ele, o copo transbordou. E o milagre aconteceu. É isso aí. Então, a gente precisa orar. A gente precisa O segredo orar. é O segredo buscar é o orar. Senhor e orar. Para que as coisas aconteçam. É dessa Para que a forma. gente receba o milagre. É sobre e isso agradece aí. os Pix também, amiga. Sim, a todas as pessoas, dos desconhecidos, da pessoa que me fez um pix de 1,25. Gente, eu nunca vou 1,25, esquecer. gente, ela recebeu. Eu nunca vou Mas esquecer. foi o melhor, Ali foi a oferta da viúva. Meu Ali Deus. foi a oferta da viúva. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai mover sobre a vida dessa pessoa, que Ele vai fazer o sobrenatural, porque aquela pessoa ofertou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha e fez a diferença na nossa vida e vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, muito obrigada a todos os Ubers que sabe que chegou a não cobrar porque teve outros, sabe? Sim, sim. A todos, meu Deus, todas as pessoas de uma forma geral, todos os pastores, ao meu pastor, sabe? A liderança da nossa igreja, as tias da salinha, sabe? Meu Deus, a todo mundo em geral, os obreiros daquele lugar. Gente, é uma coisa muita linda. gente. É muita gente. Todos se sintam agradecidos. Todos viu? se sintam assim Você abraçados. faz parte desse milagre. Você faz parte desse Amém, milagre. E você que amém. está assistindo também
também agora você faz parte, porque você agora tem uma responsabilidade dentro do seu coração de crer e de contar que Deus ainda faz milagre nessa terra. Você vai receber, se quiser, se crer, vai receber. Se crer, vai receber, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amiga, muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço por não ter desistido, nem eu desisti de você, e nem você desistido de mim. Nós passamos muitos processos que ninguém sabe aqui, mas durante, né, a gravação, ou depois da gravação, muitas coisas que levantaram na nossa família, de enfermidades, né, de coisas, mas da mesma forma que veio as coisas negativas, nós sabemos que Deus também veio com bálsamo, Ele curou, Ele nos fortaleceu, nos trouxe até aqui, nos renovou, e hoje nós estamos aqui contando, né, pela segunda vez aqui a sua história de forma agora oficial, e já deu certo. Gente, eu vou deixar o Instagram de Rose, para que você siga as redes sociais, para que você entre em contato com ela. Eu tenho certeza que ela vai estar ali aberta, né, para compartilhar mais um pouco com você, passar algumas informações em relação à doença, se você quiser, fisioterapia. Vou deixar o meu Instagram aqui também, vou deixar o Instagram do médico, né, que te ajudou. Sim, tem um canal no YouTube também. Tem um canal, eu né? coloco o relato todos. Pronto, vamos botar o canal dele aqui. E eu queria agradecer, né, a você que ficou até o momento, né, gente? Compartilha esse vídeo, não só com pessoas que têm alguém com enfermidade, mas compartilhe para que essa fé que foi gerada na vida de Rose, para que essa área da prosperidade foi alcançada, possa alcançar muitas outras vidas, né? Eu agradeço a você que ficou até aqui e até o próximo podcast, em nome de Jesus. E vamos encerrar agora com Rose orando por vocês. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, meu Senhor, te agradecer, meu Deus. Sim, te agradecer pela tua presença, obrigada, porque o Senhor esteve presente nessa mesa, porque o Senhor nos sustentou, meu Deus, até aqui. Meu Jesus, que o Senhor possa estar indo de encontro, meu Pai, a cada pessoa que está vendo esse vídeo neste momento. Jesus, meu Deus, que o Senhor entre assim, meu Jesus, com a providência, com renovo, meu Pai, com a direção para essa mãe, meu Deus, para esse pai, para essa família que se encontra agora, meu Deus, tristes, meu Senhor, sem direção nenhuma. Nós sabemos e nós cremos, meu Deus, que o Senhor é tudo que a gente precisa. O Senhor, meu Deus, é o que essa família precisa, meu Deus, é a cura, o Senhor é a renovação, é a alegria, meu Deus amado. E nós queremos te agradecer por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito. E queremos profetizar sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, que o teu nome será glorificado na vida delas, assim como o Senhor glorificou o seu nome em nossas vidas. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo episódio. Deu certo, Glória. 6h23, ó, terminamos. Não, o final realmente é melhor do que o começo. É melhor. Meu Deus do céu. É por isso que você fala, no final das coisas foi muito bom. Verdade. Porque assim, a gente tem um olhar diferente de tentar encaixar Deus em tudo. A gente fala da gente e esquece de sempre falar, não é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Gente do céu. E é interessante, né? Que, ó, pra tu ver, ele cria as coisas e todas as coisas, tu vai, amiga, no final tu vai ver. Ele fala que foi bom. Foi bom. Verdade. E fez o Senhor a luz e foi bom. Muito e foi o Senhor e foi bom. Aí no último dia ele fala e viu o Senhor que era muito bom. E aqui foi muito bom. Juliano. Na hora que a bateria começou, já dá uma a bateria avisou aqui agora, no vermelho. Glória. Meu Aleluia. Deus, Deus é bom.